Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao DrogaVet Clinicast, o podcast da DrogaVet que traz informações, conteúdos, insights, um bate-papo leve, mas cheio de relevância em relação à saúde animal. E hoje o nosso episódio é dedicado aos gateiros, né? A gente fala muito de cães quando fala de pets, né? Mas os gatos também têm um espaço enorme aí nesse universo pet de forma geral. E falando desse universo especificamente, nós vamos falar hoje de um medicamento específico que é o Monopiravir, que está revolucionando aí o tratamento de doenças que são doenças graves, né, em gatos. Para me ajudar no bate-papo de hoje, eu tenho novamente a presença da farmacêutica Nayara Zevi. Tudo bem, Nayara? Tudo bem, Rafa? Obrigado mais uma vez pela participação. E também hoje nós temos uma especialista aqui, né? Alguém que conhece muito de gato, que é a doutora Marúcia de Andrade Cruz. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, Rafa. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. A gente tinha que chamar você, porque a doutora, ela é a fundadora da clínica Mania de Gato, que é a primeira clínica dedicada exclusivamente ao atendimento de gatos do sul do Brasil, né? Que já está completando este ano 25 anos, não é, doutora? Isso. Uma longa história, a gente vai tentar aqui absorver o máximo de informação e experiência da doutora para falar desse medicamento, dessas doenças especificamente, que ele pode se tornar uma solução. Doutora, vamos começar por uma das doenças, que é a PIF, que é muito conhecida. Quem tem gato já deve ter ouvido falar de PIF, né? O que é a PIF, né? E como ela se desenvolve nos gatos? Rafa, o PIF, assim, é o terror, né, dos gateiros, né? Ninguém quer receber esse diagnóstico, né? E muitas vezes o contato com o vírus, né? Porque o causador, né, dessa doença é um coronavírus. Então, infelizmente, a gente teve a infelicidade de conhecer, né, muitas vezes na pele aí, o que esse vírus pode fazer, né? Na pandemia, né, com Covid, assim, ele realmente é um vírus que faz uma inflamação sistêmica, né, causa muito desconforto, muita febre, né, desconforto, né, de dor mesmo, né, no corpo todo do paciente. E no caso dos gatos, né, os gatos, eles têm uma resposta inflamatória muito exacerbada. Então, eles fazem febres altíssimas, né? 40, 41 graus. E isso, lógico, deixa o paciente muito prostrado, né? Mas é importante lembrar que o diagnóstico da doença mesmo, a peritonite, pleurite, né, infecciosa felina, ela não pode ser atribuída à presença do vírus no organismo do gato. Porque a maioria, na verdade, deles já teve contato com o vírus, né? E a contaminação é fecal-oral, basicamente, né? A grande quantidade de carga viral fica nas fezes, porque ele é um vírus que geralmente está no trato intestinal. Então, tanto que é o coronavírus entérico felino. Só que não é esse que vai fazer a doença peritonite. Ele precisa mutar no organismo do gato, né? Por isso que é difícil vacinação, a gente nem tem vacina, né, disponível. Então, o paciente, na verdade, o sistema imune dele tem que permitir essa mutação para que ele fique sistêmico, né? E cause a doença. Então, não precisa ter pânico, né? Quando o paciente é portador, não precisa separar ele de outros gatos, né? Porque geralmente, se a gente vai testar, a grande maioria dos gatinhos são portadores, né? E uma pequena quantidade dos gatos vai desenvolver a doença, né? Então, o que a gente sempre pede, assim, realmente minimizar o estresse para o gato é o fundamental, né, para que essa doença não apareça. Uhum. Mas o estresse muitas vezes é inevitável, né? Mas esse vírus, né, a PIF, ela tá, como é que ela tá presente no ambiente? Os gatos, existe um- uma situação específica ou um ambiente específico que seja mais suscetível para ele contrair essa doença? Sim, né, os ambientes populosos mesmo, né, que na verdade são os ambientes mais sujos mesmo, né, que é difícil você controlar uma higiene 100%, né, então, abrigos, né, gatis que
podem não ser, né, limpos adequadamente, e até mesmo locais que esses gatinhos convivam até em vida livre mesmo, que são as colônias, né, porque eles acabam defecando sempre nos mesmos lugares, né, então quando um gatinho vai lá enterrar se preparar o terreno para as suas fezes, ele vai encontrar alguma outra, algum outro dejeto ali de outro gatinho, né, e pisar. E como eles se lambem, né, então eles fazem essa contaminação fecal oral mesmo, né. Então, principalmente, né, o acúmulo mesmo de gatos num lugar só. Uhum. Nai, vamos falar então, né, do ponto de vista farmacêutico, né, essa solução que a Drogavet dispõe também aí para os médicos veterinários, que é o Monopiravir, né? Como é que é a ação do Monopiravir? Como ele age aí no organismo, como ele pode ser uma ferramenta importante no combate à PIF? Bom, então, como a doutora mencionou, ele foi um medicamento que foi aprovado inicialmente para o coronavírus da Covid-19. Então, como ele é um tipo de coronavírus, ele acabou entrando também nesse universo para o tratamento dentro da medicina veterinária. Então, é um medicamento que tem sido muito promissor, né? Quando eventos, congresso envolvendo, né, a saúde dos gatos, é um medicamento que vem sendo falado, discutindo, e muitos resultados satisfatórios com ele. Então, é um grande potencial realmente esse medicamento, né? E é uma doença que realmente é muito delicada o tratamento, é difícil, não é uma semana que vai resolver o problema, não é 10 dias, né? Enfim, a gente vai falar um pouquinho mais depois, né, sobre o tempo de tratamento. Mas é basicamente isso, Rafa. Ele tem essa indicação, principalmente, né, contra esse coronavírus. Rafa, posso só fazer uma observação muito importante, assim, da satisfação que a gente tem de poder contar com um medicamento de uso indicado, que existe a liberação, que existe um acompanhamento, né, e que a gente sabe que tipo de medicação que a gente está usando, qual que é a concentração desse medicamento, qual que é a dose indicada, sabe? Eu acho que é muito importante a gente poder contar, né, com... E basicamente como, né, esse medicamento vai agir, então, ali, né, propriamente, quando o animal, né, consome aquele medicamento, como que ele vai, né, o que ele vai fazer no organismo? Basicamente, ele é um profármaco. Então, ali, dentro do organismo do animal, ele vai agir diretamente ali no RNA do vírus. Então, isso vai gerar ali erros na cópia desse vírus, né, que está causando essa doença. Então, isso vai dar digamos, um pane no sistema ali de parar de começar a controlar esse vírus que está ali, esse coronavírus, né? Então, em resumo, seria essa, né? Impedir essa replicação desse vírus. Acho que já foi citado aqui, mas a gente podia destacar, né, essa taxa de sucesso, né, em relação ao tratamento utilizando o Monopiravir, né, Nai? Sim, estudos falam que cerca de 80% a 90% tem, assim, um resultado muito satisfatório, né, com o uso adequado, né, de acordo ali com a dose do animal, com o período do tratamento também, e isso é muito importante porque a doutora até pode falar, né, um pouquinho mais sobre o que o animal apresenta, né, como sintomas ali, né, quando ele tá com esse tipo de vírus no organismo, e depois que ele, né, começa esse tratamento, realmente começa a melhorar ali, né, a questão da perda de apetite, a questão da emes, enfim. Então, isso é muito, muito importante e, com certeza, o responsável pelo animal vai começando a perceber essas melhoras do animal também. Uhum. Então, já vamos falar um pouco do tratamento, né? A gente já citou aqui, a Nai comentou que o tratamento requer aí um período longo de tratamento, né? Quanto tempo de tratamento é recomendado? E aí também a gente podia falar um pouco como esse tratamento, a senhora vai falar daqui a pouco, é um tratamento que requer aí vários dias, né? Meses, na verdade. Como é o manejo disso na prática, né? Porque gato, assim como cachorro, mas acredito que gato seja um pouco mais desafiador para administrar um medicamento durante tanto tempo, né, continuamente. Sim, e é muito sensível também, né, é muito individual. Então, é um paciente que precisa
vai precisar ser acompanhado com exames bioquímicos, né, principalmente hemograma, né, porque alguns fármacos, eles podem fazer um adormecimento lá da medula, né, que a gente chama aplasia medular, que pode causar uma anemia regenerativa, né, então a gente tem que tomar muito cuidado, né, principalmente com os medicamentos mais novos, o acompanhamento do hemograma seriado é muito importante. A gente já sabe que o rim, o fígado sofrem, então acompanhar, né, os bioquímicos também hepáticos e renais desses pacientes, né, e é um paciente que ele vai precisar estar vindo até a clínica, né, pelo menos uma vez por semana, às vezes até a cada 3 dias, porque como é um paciente que no começo do tratamento ele ainda vai ter os sinais muito importantes, né, que febre alta, né, hipertermia, prostração, né, dor, eles podem ter alterações oculares também, né, por conta lá do antígeno e do anticorpo, pode fazer fusões, porque o vírus ele faz inflamação, então as fenestras dos vasos sanguíneos podem ficar maiores, né, por causa da inflamação, e vai perdendo daí o plasma, então vai acumulando, né, dentro das cavidades, então eles fazem efusões, né, então dá muito desconforto, né, abdominal, respiratório, porque às vezes é efusão no abdômen, efusão no tórax, então esses pacientes, eles precisam estar sendo acompanhados, é uma enfermagem bem intensa, né, então isso é muito importante. E aí o tempo de tratamento, na verdade, vai depender da resposta do paciente mesmo, né, e como que a gente vai observando mesmo a melhora clínica, e junto com o antiviral, a gente não pode esquecer de novo, né, os nutracêuticos que nos ajudam, a alimentação, né, muitas vezes alimentações enterais, alimentações hospitalares, né, hipercalóricas, a hidratação do paciente, né, porque a gente precisa dar suporte para esse organismo receber esse medicamento também, né, porque ele precisa se expandir, ele precisa circular no organismo todo, né. Nai, a doutora comentou aqui que o tempo de tratamento aí vai variar, né, podendo chegar, acredito, aí a mais de 80 dias de tratamento, né? Como é que a Drogavet pode auxiliar aí o tutor na parte de personalizar o Molnupiravir para ser administrado durante tanto tempo? Sim, Rafa, a literatura recomenda, assim, estudos, né, colocam de cerca de 84 dias, então, o período de tratamento, né, contra esse vírus. Então, o que a gente pode oferecer ali seria as pastas orais, os biscoitos, né, a suspensão oleosa, o sachê, enfim, né, consultar, né, realmente a Drogavet sobre a questão da compatibilidade, realmente, né, com as formas farmacêuticas e aquele medicamento, e juntamente, né, com o veterinário, de conversar já, né, o veterinário que já conhece a Drogavet, já sabe do arsenal de todas as formas farmacêuticas que a gente trabalha, e juntamente o tutor, né, falar, ó, meu animal tem preferência por tal coisa. Então, ali a gente já consegue perceber e caminhando mais, né, da preferência do animal, não causando um trauma na hora de administrar o medicamento, né, porque é um tratamento longo, o tratamento não vai ser uma semana só, então é um processo, como eu expliquei, né, como o medicamento age, vai agir ali no RNA do vírus, então é algo bem específico, realmente, assim, para combater, né, essa doença. Muitas vezes, Rafa, eu indico até fazer em formulações diferentes, né, pequenas quantidades de diversas formas, sabe, porque aí o tutor tem a possibilidade de experimentar, e o paciente também, lógico, né, qual que é a melhor maneira de ser administrado e o que ele vai aceitar melhor, né. Muitas vezes o responsável que já conhece a Drogavet já tem noção, né, já usou a medicação de outras maneiras, assim, então já tem, assim, ó, pra mim o que ganha lá na clínica de sabor é o leite condensado. É o que dá mais certo, assim, eles gostam do doce, os gatos gostam de produtos lácteos, eles sempre querem um iogurtinho, o sabor danoninho também foi sucesso, sabe? Então, você entender o que teu gato gosta, para daí abusar mesmo desse leque que a Drogavet nos proporciona. Exato, né? Porque ninguém aguenta comer arroz e feijão
apenas durante 84 dias, né? A Drogavet tem aí mais de 30 sabores no portfólio, mais de 30 formas farmacêuticas também como opção para a gente pensar em soluções diferentes ao longo do tratamento, né? Combinação de sabores, por exemplo, também é possível. E, doutora, vamos falar agora um pouco, que o doutor sempre está preocupado com isso, que são os efeitos colaterais, né? Então, todo medicamento tem os efeitos colaterais, às vezes um efeito mais brando, um efeito mais agressivo, né? Como efeito colateral da administração do medicamento. Como esse é um medicamento muito potente, né? Por uma doença também muito específica e também muito potente, quais são os efeitos colaterais que o tutor deve observar em casa durante a administração do tratamento? Bom, então, né, a gente observa, né, principalmente medicamentos novos, né, que cada paciente vai responder de um jeito, mas a gente vai observar nesses medicamentos mais potentes, principalmente a náusea mesmo, né? Então, muitas vezes a gente tem que fazer o uso de antieméticos antes, né? 1 hora ou 30 minutos antes de usar o medicamento, o antiviral, exatamente, né? E a gente pode ir tentando desmamar, experimentando conforme o paciente vai ficando mais recuperado, né? Para ir diminuindo os medicamentos de apoio e ficar só com o antiviral mesmo. Às vezes eles têm perda de apetite, então a gente também tem que cuidar com isso para não entrar no looping, né, da anorexia. Então já usar estimulantes de apetite mesmo, né? A medula óssea também pode sofrer, na verdade, com o avançar da doença, né? Então, por isso a importância de fazer o acompanhamento tanto clínico, né, do paciente, tem que acompanhar de perto, quanto bioquímico, né? E aí a farmácia, né, Nai, nos dá esse suporte, né? Sim, com certeza. Então, usar, então, no caso, esses medicamentos, né, que vão impedir realmente esse quadro dali do vômito, né? Então, um exemplo que a gente já falou várias vezes aqui é o Maropitã. E também a questão do medicamento ali que pode estimular o apetite, no caso, né? Que eles têm essa função de estimular o apetite. Então, seria ali a capromorelina, a mirtazapina também, né? Que são medicamentos que também dá para administrar ali em diversas formas farmacêuticas, mas o destaque também é do filme oral, né, que é um medicamento, né, que às vezes o animal não está conseguindo, né, administrar nada, porque ele está um pouco fraco ainda. Então, é uma alternativa bem interessante e tem resultados muito promissores, né, esses medicamentos. Nai, fala um pouco pra gente, então, como o tratamento é um tratamento longo, né? A gente citou aqui 84 dias, né? Como que a Drogavet, por exemplo, pode auxiliar o tutor ao longo do tratamento a organizar, né, a administração desse tratamento durante um período tão extenso? Bom, Rafa, então a gente está falando de um medicamento que ele entrou há pouco tempo para a lista dos controlados, então exige realmente ali a receita, né, especial realmente, né, que o médico veterinário deve fazer, né, para dar sequência nesse período de tratamento. Então, né, se ele já vem, o médico prescreve ali o medicamento apenas, né, tradicional, com os critérios ali de controlado, vai ser dispensado apenas por 30 dias. Então, é necessário, se o veterinário, não, eu quero dar sequência por esses 84 dias nessa dosagem, né, de acordo com o peso que o animal está. Então, tem que estar escrito uso contínuo, para poder, né, fazer essa medicação para 84 dias, né? Caso contrário, não tiver escrito uso contínuo, a medicação vai ser apenas para 30 dias. Mas isso, a gente está falando de um medicamento que o animal, a tendência é que ele vá ganhando peso. Então, como a gente está falando do medicamento que é manipulado, que é de acordo com a dose e o peso do animal, como a doutora falou, provavelmente esse animal vai passar ali por consultas mais frequentes, ele vai visitar com maior frequência o veterinário. Então, talvez seja prescrito ali por 15 dias que seja o tratamento, né? Daqui 15 dias volto lá, peso de novo o animal, né? E ajusto de acordo, né, com o peso atual dele, né? Então, isso é importante também, né? Mas cabe o médico veterinário realmente decidir, né, qual que é a conduta, né? Eu estou aqui explicando sobre essa questão de ser um medicamento novo e que entrou recentemente para a lista dos controlados. Entendi. E, Nai, ele, além de ser utilizado para PIF, né, há indicações para outras doenças além da PIF?
Sim, Rafa, tem estudos aí recentes que ainda não foram concluídos, né, que a gente identificou, que seria para o tratamento da gengivoestomatite crônica felina. Acho que a doutora pode explicar um pouquinho mais, né, se é comum realmente ou se não, se foi um caso esporádico que a gente encontrou, mas existe esse estudo que ainda não foi concluído com esse medicamento. Posso. E essa doença, né, que é a inflamação crônica da gengiva, é muito mais frequente, né, do que a gente gostaria que fosse. Muitos pacientinhos, eles são encaminhados para a odontologia para fazer a extração da maioria, se não de todos os dentes, porque só o fato de ter a placa bacteriana, o gato já responde exageradamente aquela doença periodontal, que às vezes nem tá tão grave, às vezes nem é tão grave, mas em algum momento aqui desse episódio mesmo, eu comentei que os gatos têm uma resposta algumas vezes exagerada na inflamação, né? Então, talvez até por isso que a PIF, né, seja tão grave neles. E no caso das estomatites, né, nós vemos, às vezes, até pacientes que já não têm a presença ali da placa, porque já não tem os dentinhos na boca, e ainda tem uma inflamação muito importante. Então, isso limita a ingestão de alimento, a ingestão hídrica, né, porque dói, fica muito sensível. Imagine, a gente tem uma afta na boca, já é um horror, né, a gente, né, sofre, imagine uma boquinha toda inflamada. Então, eu não tive a oportunidade ainda, né, de utilizar, né, nesses casos, mas também já vi uma luz no final do túnel aí, né, pra gente fazer o uso, né, e experimentar com certeza, né, esse fármaco. Nesses estudos, o molnupiravir ele foi utilizado sozinho ou foi utilizado associado a outros ativos, assim? E em alguma forma farmacêutica específica também? Então, ele tem essa questão de ser usado sozinho, molnupiravir, ou associado com outros 2 medicamentos, que seria a doxiciclina e o meloxicam, que vão ajudar realmente nessa dor, né, que a doutora comentou, né, que realmente é um desconforto, tudo que envolve a mucosa bucal, a gente sabe que é uma coisa muito ruim. Então, associar esses medicamentos vai ajudar na inflamação, na dor e realmente, né, fazer esse tratamento completo. Então, a indicação realmente é que seja ali administrado, por exemplo, na pasta oral, no caso, né, porque daí você já pode aplicar esse medicamento diretamente ali na boca do animal, no local onde está realmente acontecendo essa inflamação, enfim, e diz, né, esse estudo que realmente ele tem esse potencial de ter mais efeito ali, né, quando você aplica ali realmente no local. Mas ainda, né, vamos ver o desenrolar realmente, né, que provavelmente vão ter mais estudos, né, para essa finalidade, a gente vai ver realmente como que vai ser, né, o caminhar. Uhum. A pastoral é uma das formas farmacêuticas da droga VET, e aí ela tem, nesse caso, então, uma indicação específica justamente para o manejo da aplicação do medicamento, né? Bom, não só a forma farmacêutica, né, que facilita o manejo, a aplicação, enfim, a administração, vamos dizer, do medicamento, mas o tutor também, né, tem informação de que o tutor também tem que tomar cuidado na hora de manusear esse medicamento em casa, né, Nay? Sim, é muito importante salientar que é um medicamento, né, que principalmente mulheres que estão grávidas ou que estão tentando engravidar, é recomendado que não entre em contato com esse medicamento, né? E também usar luva descartável quando for ali fazer a administração para o animal do medicamento ou for entrar em contato ali, né, com a hora que for fazer a higiene do ambiente que o animal está, é recomendado essas cautelas, né? Mas isso, né, falando do tutor que está nos ouvindo, mas também do veterinário, né, a literatura descreve, assim, né, os estudos, que é muito importante o controle ali do peso do animal, para estar ajustando, né, a dose do medicamento de acordo com o peso dele.
Então, isso é muito importante, né? O veterinário também estar atento e conversar também com o responsável, né, do animal. Às vezes, mas por que você quer me ver toda semana? Por que você quer me ver cada 3 dias, né? Mas é realmente por algo que é importante, porque você tá, às vezes, usando uma dose baixa, o animal ganhou, às vezes, 1 quilo ou meio quilo, e seria importante ajustar a dose, né, desse medicamento para concluir esse tratamento da forma mais adequada, que esse é um desafio também, de concluir esse tratamento por completo, né? Porque a gente sabe que é um desafio quando a gente envolve vírus, bactéria, fungo, é um desafio, então isso é importante o veterinário ter essa conversa séria com o responsável do animal. Bacana. E para terminar, eu vou fazer uma pergunta que estava meio fora do roteiro aqui, doutora. Mas enfim, de repente você pode falar um pouco para a gente como é que o Monopiravir ele dá essa guinada no tratamento da PIF, né? Ou seja, como é que era feito antes, a dificuldade, o desafio que se tinha e como é que a chegada do Monopiravir muda, né, esse cenário. Então, até a chegada dos antivirais, o que a gente tinha em mãos? Tratar os sinais clínicos, na verdade, não a doença em si, né? Então, o que a gente fazia? Controle da febre, né? Controle de doenças infecciosas, né? Principalmente bacterianas, que se aproveitam, porque as bactérias, elas estão ali só esperando uma oportunidade para se proliferar, né? Então, elas são geralmente secundárias, não é a doença primária, mas vira uma comorbidade, né? Um paciente que já é portador de uma doença viral, está em curso com a doença e tem uma infecção bacteriana, às vezes é um pacientinho que já tem uma bronquite, aí fazer a pneumonia, né? Um paciente com enterite crônica também já fazendo diarreia, né? Então, e era isso que a gente tratava, né? Alimentação, hidratação, a dor, né? E agora, com um medicamento para o vírus, né, antiviral, então a gente está assim, barrando a replicação daquele vírus, né, burlando o sistema, né, dele, para que a gente possa ter a chance de recuperar esse paciente, né. Então, continuamos tratando também o que estamos vendo além do vírus, né. E também a esperança maior de não encaminhar esse paciente para eutanásia, né, porque muitas vezes o diagnóstico sorológico do contato com o vírus já infelizmente alguns colegas indicavam a eutanásia, ou às vezes até o tutor queria, sabe, e não, né, muitas vezes o paciente estava ótimo, brincando, nem tinha doença, sabe, então uma esperança, né. Bacana. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast, enriquecendo com toda a sua experiência clínica. Muito obrigado mesmo. Rafa, Obrigado também a Nayara, né, nossa farmacêutica, também enriquecendo com toda a sua experiência técnica para a gente conhecer um pouco mais sobre o Monopiravir. E se você quiser saber mais sobre o Monopiravir, entre em contato com a DrogaVet, né, busque informações nos nossos materiais, também busque informações e esclarecimentos com o médico veterinário do seu pet. E também não deixe de acompanhar a DrogaVet nas nossas plataformas digitais. Muito obrigado por assistir até o final e até a próxima.